Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, professora Aline, hoje, mostrando um pouquinho do meu trabalho aqui na Tarcilanita. E hoje eu vou estar falando sobre como eu trabalho com crianças com o chamado transtornos de aprendizagem, um termo genérico mais comumente usado é dislexia. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela e falando aqui com vocês como eu trabalho, certo? Então, antes de mais nada, vamos começar pelo começo. Eu peguei uma cartinha de uma criança em inglês para a gente entender, afinal de contas, o que é dislexia. Muito se fala e às vezes a gente pouco entende o que é. Então, olha aqui. A criança relata assim: quando eu tinha 7 anos, deixa eu colocar aqui o pointer, Ramps. Quando eu tinha 7 anos, eu realmente lutei muito para ler. Então, os meus pais me levaram para o oftalmologista, né? De um oftalmologista para outro, e todos eles disseram que a minha visão estava normal. Um ano depois, eu encontrei um psicopedagogo, né? Que explicou que eu tinha dislexia, que significa que o meu cérebro processa a informação diferentemente dos demais. E explicou que o que e explicou por que eu lutava tanto para ler, certo? Então, na primeira imagem, vamos voltar. Eu coloquei aqui, né? Casos, como intervir em casos de criança com dislexia. Reparem que em pessoas, a maioria das pessoas processam assim, e as crianças, as pessoas com dislexia, processam de um modo diferente, tá? O que não é ruim. Diagnóstico nenhum é ruim. Quando você tem um diagnóstico, é ótimo, porque aí você já sabe como intervir. E as pessoas que têm esse transtorno de aprendizagem, né, na aquisição da leitura e da escrita, que é o caso da dislexia, eles acabam se tornando brilhantes, gênios, como é o caso do Albert Einstein, né, que tinha dislexia, porque eles precisam, né, como eles têm que se dedicar mais, focar mais, eles acabam estudando bastante e se destacando nas profissões que eles ocupam. Então, entendemos aí que a dislexia, neste primeiro momento, é uma dificuldade aí na aquisição da escrita e da linguagem, certo? Concomitantemente. O DSM-5, ele é muito utilizado pelos psicopedagogos, pelos profissionais de psicologia, porque ele dá lá o diagnóstico dos transtornos mentais, certo? E aonde a dislexia aparece no DSM-5, que é o último volume, né, a última edição do DSM, a dislexia ela entra como um transtorno específico de aprendizagem, né? Então, descalculia, disgrafia, entra nesse SLD. Então, mais uma vez, né, dislexia é um termo alternativo para se referir ao padrão, né, dessas dificuldades de aprendizagem, na falta de fluência na leitura, dificuldade em escrever e entender os fonemas e concomitantemente a consciência silábica e tal. Quais são as características de uma pessoa disléxica? Uma pessoa que possui esse transtorno aí de aprendizagem na leitura e na escrita. Erros no reconhecimento de palavras, mesmo das mais frequentes. Então, a criança ela não consegue, por exemplo, decorar o alfabeto. Ou se ela decora, ela confunde muito. Pouca fluência com inadequações de ritmo e entonação em relação ao esperado para idade de escolaridade. Mais uma vez, a gente fala da importância da educação infantil, porque se a criança, desde pequenininha, está inserida no contexto escolar, a professora da educação infantil vai identificar que ela tem dificuldade em rimar,
em reconhecer rimas, e isso já é um sinal de alerta, porque, infelizmente, gente, eu vejo muito isso na Tarsilanita. As crianças, quando possuem um quadro de dislexia, elas chegam muito tarde para mim. E o ideal seria que desde a educação infantil, percebeu isso, né, já fala para os pais, porque a criança disléxica, a pessoa disléxica, ela precisará de um trabalho multidisciplinar. Então, a professora do infantil, reconhecendo isso, já manda para fono, porque tem que trabalhar os fonemas, porque uma vez que a escrita é a representação dos sons da nossa fala, se a criança fala com erro, se ela possui emissões sonoras distoantes, ela não vai conseguir escrever. Então, e vocês vão ver mais para frente que a dislexia, ela entra, né, como um quadro de comorbidade. Geralmente, quando a criança tem dislexia, ela apresenta outros sintomas. Então, a educação infantil, ela é fundamental. E a gente, né, hoje, em 2021, que eu estou gravando esse livro pós-pandemia, a gente sente muito isso. Porque como os pais tiraram, muitas vezes, os seus filhos da educação infantil, que é um erro, né? Na hora do Fundamental 1, as crianças estão com muita defasagem, porque não teve a base que vem da educação infantil. Outra característica, né, da dislexia é a compreensão de texto prejudicada, porque não reconhece as palavras, certo? Na escrita, erros de ortografia, mesmo nas palavras mais frequentes, omissões, inversões de sílabas ou letras, substituições, e dificuldade na produção textual com velocidade abaixo do esperado para a idade de escolaridade. Então, mais uma vez, sintetizando o que é dislexia, no DSM-5, que é o manual, né, de transtornos mentais, fala-se que ela se enquadra num transtorno específico de aprendizagem, na aquisição da leitura e da escrita. Então, quando a pessoa tem dislexia, ela vai ter um déficit aí, tanto de leitura quanto de escrita. Isso não significa que ela não aprenderá a ler. Muito pelo contrário, como eu falei, no começo citei o Albert Einstein, conseguirá. Só o jeito de processamento cerebral que é diferente dos demais, então vai necessitar de um trabalho multidisciplinar, certo? Como eu falei, o diagnóstico multidisciplinar, ele é importantíssimo, porque a professora, a pedagoga, no meu caso, a gente não pode diagnosticar. A gente percebe e encaminha para fono, encaminha para o neuropediatra, encaminha para uma psicóloga. Então, é importante que a criança tenha, né, esse acompanhamento multidisciplinar, certo? Porque, como eu falei, geralmente é um quadro de comorbidade. Então, a criança que tem dislexia pode ter TDA, pode ter descalculia ou não, pode ter dispraxia. Então, é muito importante esse acompanhamento e quanto antes, melhor. Por isso, a importância da educação infantil na aquisição da leitura e da escrita. E aí vem como ensinar uma criança com esse quadro. Então, nós precisamos trabalhar com métodos multissensoriais, principalmente trabalhar o concreto, porque a criança com dislexia precisa compreender a consciência fonêmica, a consciência silábica das palavras. E é importante que a criança reassista, por exemplo, aquilo que ela está aprendendo. No caso, hoje em dia, das aulas híbridas, é legal que a criança assista às gravações das aulas, ou veja, junto com os pais, uma aula no YouTube sobre o assunto visto. Lembra que eu falei que os disléxicos acabam virando gênios porque tem que estudar mais? Justamente, uma pessoa com esse quadro, uma criança com esse quadro, precisa estudar dobrado, certo? Para que haja um maior aproveitamento. Em sala de aula, evitar a solicitação da leitura em voz alta. Porque a gente tem que chegar nessa criança, conversar, explicar para ela o enunciado, pedir para que ela responda oralmente para a gente. Tem que disponibilizar um tempo extra, quando a criança vai fazer as provas. Valorizar a apropriação do conteúdo, né, independente da escrita e da leitura. E explorar estratégias para melhor compreensão do texto. Muito bem.
antes de eu ir para o Jamboard, para mostrar um pouquinho de preview do meu trabalho, o que cabe aos pais, né? Ressaltar sempre os acertos e não enfatizar os erros. Isso a neurociência fala muito, que trabalhar a autoestima da criança é fundamental, porque quando a criança sente que ela vai conseguir fazer, que ela vai conseguir acertar, ela vai. Então, é muito importante incentivar as crianças de modo positivo. Falar, você consegue, eu sei que você pode, sabe? Incentivar, ativar a autoestima das crianças. Nunca fazer comparação. Nunca comparar com o irmão, com o primo, com o colega. Cada um tem a sua individualidade, sua potencialidade, tá? Nunca também fazer competição. Então, se você tirar tal nota, você ganha tal coisa. Porque isso deixa a criança mais insegura, ao invés de incentivar, tá? Ajudar o filho a organizar uma rotina diária, planejando as atividades extracurriculares e a grade de horário escolar. Porque, como eu falei, a criança com esses quadros vai ter que ter uma rotina de estudos regrada. Então, qualquer pessoa, esse é o ideal, que estude sempre, diariamente. É sabido que os melhores alunos, eles sempre estudam mais, não somente no período regular, eles têm uma educação complementar. Mas no caso que seu filho apresenta já essa dificuldade em ler, em escrever, é importante que você tenha uma rotina de estudos ali regradinhos. Outra coisa que a gente sempre fala aqui no canal é a leitura. É muito importante ler livros para essas crianças. Leiam para os seus filhos, leiam para os seus alunos, professores, leiam, porque trabalha na compreensão, na memória de procedimento também. O livro tem começo, meio e fim. O que a criança entendeu? Pedir para ela falar, mesmo que ela não saiba ler, para ela ir contando o livro, isso é muito importante, muito mesmo. Porque uma das coisas que eu percebo hoje em dia é que as crianças, como elas têm pouco contato com os livros, elas não veem sentido em aprender a ler. Então, é muito importante frisar a leitura, certo? Mais uma vez, ó, frequentar livrarias, vão na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, é lindo na Livraria Martins Fontes, Livraria da Vila, frequentam lugares culturais com seus filhos, para que eles possam manusear os livros e descobrir o prazer que os livros proporcionam. Existem livros sem texto. No vídeo que eu fiz de como alfabetizar numa criança, eu falo muito do livro sem texto, porque você não precisa apresentar já um livro enorme com só palavras. Você pode utilizar livros sem textos para incentivando a criança. Tem um livro muito legal do Ilan Breman, que é o Telefone Sem Fio, que é muito legal. Quando for ao cinema ou ao teatro, conversar sobre o que viram. A gente falou da memória de procedimento. Essa atividade vai estimular a memória e o seu vocabulário. O que viu na escola? O que você achou do filme, do desenho que assistiu? Isso é muito importante. Muito bem, nota 100. Vamos para o Jamboard. Essas atividades eu comprei da Bruna Lucas, que é uma psicopedagoga. E aí, como a gente falou, no caso de dislexia, você primeiro trabalha a consciência fonológica, depois a silábica. E uma das formas mais fáceis e divertidas de você ensinar a consciência fonológica é com rima. Então, pedir para a criança circular o que rima com o quê, fazer um círculo nas imagens que apresenta quantidade de sílabas já na consciência silábica, diferente das outras. Então, olhem aqui. Quantos pedacinhos tem rato? Rato. 2. Telefone. Telefone. Pode pedir para a criança fazer com o pé também. Telefone. E pato? Pato. E ovo? Ovo. Quais dessas figuras têm mais pedacinhos do que as outras? O telefone vai circulando. Muito legal, né? Olha essa outra atividade. Observe as fichas e verifique se a imagem tem o som perguntado. Esta imagem tem o som ro, chocolate, chocolate. E aí pede para a criança
circular, né? Se tem, se não tem. É muito legal esse tipo. Essa é a minha a atividade mais divertida que veio desse livro que eu comprei. E aí é assim: onde está o som P? Chupeta. Aqui, ó. Chupeta. Aí a criança marca. Onde está o som Rô? Do cachorro. Cachorro. E aí a criança vai marcando. Muito legal, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a vocês todos que me ouvem também via Spotify. Qualquer dúvida, siga-nos lá no Instagram e coloque lá seu comentário, tá bom? A prevenção é sempre o melhor jeito, mas uma vez com o caso diagnosticado, não tenha medo, não se sinta mal com isso. Trabalhe, né, em frente, procure ajuda multidisciplinar, que com certeza o seu filho brilhará mais do que ele já brilha, não é mesmo? Todos nós já temos o nosso brilho aqui interno, a nossa estrelinha. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Mua!